Oi, tudo bem? Como vamos? Vamos bem, né? Tenho certeza que sim, todos bem. Agora vamos dar continuidade à nossa disciplina de História, tá? Com correção e continuidade o conteúdo, tá? Vamos lá. Vamos para a correção. Questão 1. O que é cidadania? Prática de taxação dos bens previamente estabelecidos dentro de uma comunidade e também a condição de construtor de cidades que levanta os prédios públicos, ou é a prática dos direitos e dos deveres sociais políticos estabelecido dentro de uma comunidade e também condição do cidadão, que é o indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive, ou um agrupamento de cidadãos, né? Ou uma forma de construir cidades muito bem elaboradas. Quais são? Qual é? A opção correta é a letra B. Vamos lá. Cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecido dentro de uma comunidade. E é também a condição de cidadão, que é o indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. Então, é a letrinha B, tá? Letra B aí para marcar o X. A 2, vocês teriam que ter pintado apenas quem não tinha voz na democracia grega da antiguidade. Quem é? Nós estudamos sobre isso, quem não tinha voz, né? Quem não era cidadão por lá, quem é? O escravo, né? Ele não tinha voz lá de direito e nem a mulher, tá? Pintar o escravo e a mulher, tá ok? Vamos seguir. 3. Em que época o conceito de cidadania se aproximou mais do conceito de cidadania atual? Qual foi a época? Foi na época da Revolução Francesa, na Segunda Guerra Mundial, na época das cruzadas ou na época das grandes navegações? Qual foi a época? A época da Revolução Francesa, tá certo? Marca um X aqui, na época da Revolução Francesa. Agora vamos completar o texto com essas palavras do quadro, ó. Direitos, garantir, gradual, inteiro, necessidade, processos e direitos. Vamos lá. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que durou da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir os seus direitos. Vamos repetir? A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir os seus direitos. Até hoje, né? Existe essa luta. Agora vamos aqui, gente, o que é uma Constituição? Quinta questão, ó. O que é uma Constituição? É um conjunto de leis que dita regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Vamos repetir? Constituição é um conjunto de leis que dita as regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão, tá certo? Vamos continuar agora com a aula 5, os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Vamos lá. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, tá certo? Enfim, sua cultura.
Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nela já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, enfim, sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram do povo tupi, pois durante aquela época eles eram o maior grupo no litoral brasileiro. Certo? Vamos ler novamente? Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram do povo tupi, pois durante aquela época eles eram o maior grupo do litoral brasileiro. Os tupis viviam em aldeias. Suas casas eram construídas com palhas e troncos. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça e plantavam mandioca, feijão, milho e abóbora. Vamos lá? Os tupis viviam em aldeias. Suas casas eram construídas com palhas e troncos. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça. E também plantavam mandioca, milho, abóboras e outras coisas mais. Os indígenas, espalhados por todo o Brasil, tinham características diferentes da dos brancos, né? E sempre estavam reunidos, organizados em suas comunidades. Os indígenas espalhados por todo o Brasil tinham características diferentes dos brancos e estavam sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Quando Caminha descreveu os indígenas em sua carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, ele registrou as primeiras impressões desse povo, né? A feição deles, serem pardos, né? A cor deles, de maneiras de avermelhados, andavam nus sem nenhuma coberta, certo? A coberta deles era o quê? A pintura, né? Do corpo. Quando Caminha descreveu os indígenas em sua carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, ele registrou suas primeiras impressões, né? As impressões que ele viu deste povo. A feição deles era ser pardos, maneiras avermelhadas, andavam nus, né? Sem cobertura nenhuma. Ambos traziam o beiço por baixo furado, metido nele um osso branco e verdadeiro, os cabelos escorridos. Ambos traziam o beiço, né? Vocês já viram a imagem aqui, né? No livro tem. Por baixo furado e metido nele um osso. Branco e verdadeiro, os cabelos deles escorridos. A palavra descobrimento, portanto, está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar: conquista. Na verdade, as terras que deveriam ser território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas. Vamos lá novamente? A palavra descobrimento, portanto, está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar: conquista. Na verdade, as terras que deveriam ser o território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos povos portugueses aos povos indígenas, tá certo? Os povos indígenas fazem vários utensílios, como redes de algodão, flechas e lanças, fabricam canoas e instrumentos musicais, como maracá, tambor e flauta. Os povos indígenas fazem vários utensílios, como rede de algodão, flechas e lanças, fabricam canoas, instrumentos musicais como maracá, tambor e flauta. Toda aldeia tem um chefe chamado de morumbixaba, ou cacique. O chefe religioso é o pajé ou xamã. Seus poderes representam a força da natureza, a adivinhação, a religiosidade e a cura. Toda aldeia tem um chefe chamado de morumbixaba, né? Bixaba. Ou então cacique. O chefe religioso é o pajé ou xamã. Esses poderosos, né? Eles representam a força da natureza, a adivinhação, a religiosidade e a cura. As tarefas são divididas. Os homens pescam, fabricam armas, arcos, flechas, tacapes, tá certo aí?
a tarefa dos homens. E as mulheres fiam e tecem algodão, fazendo redes, esteiras, fabricam material de cerâmica, como potes, bacias e panelas, preparam bebidas de milho e cuidam da alimentação. As tarefas são divididas. Os homens pescam, fabricam armas, arcos, flechas e catapes, tá? As mulheres enfiam e tecem algodão, fazendo redes, esteiras, fabricam materiais de cerâmicas, como potes, bacias e panelas, e preparam bebida de milho e cuidam da alimentação. Agora vamos para a atividade de casa, tá? Atividade de casa, página do livro, né? 64 e 65, tá? Leio novamente para responder as páginas 64 e 65, tá certo? Beijo, até breve. Tchau!